Piedade, Senhor, tende piedade, né? Pedir a Deus piedade. Se a gente pensar bastante, é uma redundância, né? Deus já perdoa sempre. Como é que a gente sabe que Deus perdoa? É porque a gente tem a natureza, todos nós temos, se exercitamos ou não, aí é outro caso, né? Todos nós temos esse princípio, né, de passar por cima. A gente sabe que o tempo continua, o próprio tempo já vai sepultando as coisas, né? Se a gente quiser ficar guardando o que aconteceu ontem, aí é por conta da gente, né? Deus não. Já passou, já é outro dia. Então, assim, o próprio tempo já dá essa oportunidade para a gente de viver uma outra realidade. Que as coisas não param ali e ficam ali. Não. As coisas mudam. O que aconteceu hoje, amanhã hoje vai se transformar no ontem amanhã. Então, nós devemos acompanhar, né, essa movimentação do tempo e dizer que o Senhor é o Senhor do tempo. Nós não podemos parar isso e ficar quietos. Se a gente parar, as consequências virão, as consequências negativas, não é mesmo? Então, é para falar do perdão que estamos aqui hoje, refletindo esse evangelho de São Mateus e acolhendo a todos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Preparemo-nos interiormente para acolhermos esse evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Depois disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro caiu aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse:
empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã, perdão. Tão fácil, né? E ao mesmo tempo tão difícil. Basta querer, né? Jesus, aliás, o Evangelho de Mateus conta aí que Pedro aproximou-se de Jesus, né? Pedro perguntou a Jesus quantas vezes se devia perdoar o irmão, se o irmão pecasse contra a gente. Veja aí a pergunta de Pedro e a resposta de Jesus. 7 vezes? Até 7 vezes? Veja que o 7 aí, na Bíblia, é um número muito, muito significativo, né? O 7 significa totalidade. Portanto, falar em perdoar 7 vezes já significa, por si só, perdoar perdoar tudo. E perdoar sempre, todas as vezes e sempre. Jesus, para mostrar a intensidade do perdão, a importância do perdão, ele então diz, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Tá vendo aí? Isso é para mostrar para Pedro e toda a comunidade da época em que o evangelho, para a qual o evangelho estava sendo escrito, e para nós também hoje, claro, né? Que devemos perdoar infinitamente. Não tem ponto final, não tem limites. Aí que está o problema, né? Eu perdoei. Quantas vezes a gente ouve isso? Aí eu te perdoei, não sei quantas, já 2 ou 3 vezes. Agora, meu filho, quarta, não te perdoou mais, não. Sendo que para nós, é bom que a gente pense nisso. Para nós não existe ponto final para o perdão. Existe em nós, eu já falei no início da reflexão, existe diante de nós o pecado, é claro, mas existe também diante de nós a possibilidade do perdão. Ela nunca vai acabar, porque ela está ligada ao próprio tempo, como eu falei. Sempre o agora vai ser suplantado pelo o depois, o hoje, o ontem pelo hoje e o hoje pelo amanhã. Essa sucessão não vai terminar nunca. Então, automaticamente, nós já estamos envoltos no universo de perdão. Há um convite no tempo. Hoje é hoje, né? Hoje é dia 9. Ontem foi dia 8. Você está ainda nas coisas que aconteceram dia 8? Que tal viver o hoje? E quando a gente se dispõe a viver o hoje, intensamente o hoje, aí que tá, viver intensamente o hoje, a gente pode até usar o ontem como força, como exemplo, não é?
mas como lição, mas não tem como viver o ontem, gente, não tem. Essa pirraça de ficar parado naquilo que aconteceu, isso é coisa nossa, não é de Deus, não. Por mais que a gente queira, hoje é hoje e ontem foi ontem. Não vai nunca, o ontem nunca mais vai voltar. Pode ter certeza. Podem acontecer coisas semelhantes, mas aquilo que aconteceu, aconteceu ontem. Apenas semelhantes, mas não é a mesma coisa. Então, assim, à nossa frente existe esse 70 vezes 7. Existe. Não tem a capacidade de perdão, não é? A possibilidade de perdão, ela nunca vai ter um ponto final diante de nós. E a gente pode dizer que maravilha, como é bom a gente saber que a gente pode deixar para trás as coisas. Muita gente está sofrendo muito, mas sofre por quê? Por ignorância às vezes, até mesmo por fraqueza, né? Por não dar conta de se desvencilhar, se desvencilhar do ontem. Então é algo muito importante para a gente pensar e refletir. Aí depois Jesus, como era muito próprio dele, sobretudo nos escritos de Mateus, apresenta uma parábola para ilustrar, né, que o reino dos céus tem essa lógica. O reino dos céus, o céu quando reina, Deus quando reina, não pode reinar ódio, não deve reinar o ódio junto. Deus é libertação total. O reino de Deus não compreende algo que nos segure, que nos prenda. O reino de Deus é liberdade, não é? Então aí Jesus conta, falando aí do reino, né? Que o reino de Deus é como um patrão que tinha um empregado que eu devia muito, né? O empregado tinha uma grande soma de dinheiro, né? Que devia ao patrão. E ele foi suplicar ao patrão, o patrão perdoou, né? E esse patrão aí, é claro, é a imagem de Deus. Mas quando o empregado encontrou com um outro que lhe devia muito menos do que ele devia ao patrão, o que aconteceu? Ele não perdoou. Não perdoou. E então, o que aconteceu depois? O patrão ficou sabendo, contaram ao patrão isso, o patrão o chamou e o castigou, né? O texto dizia: o patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. E o texto termina: é assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Aí alguém poderia dizer assim: mas isso aí não tem um quê de vingança, não? Se você não perdoar, eu também não te perdoo? Seria até uma chantagem, alguma coisa assim? Então esse Deus aí não é perfeito? Primeira coisa, nós temos que entender que cada texto, mesmo do Novo Testamento, tem a ver com o contexto de época, né? A comunidade de Mateus Mateus escreve no seu evangelho, e aí nós não sabemos que Mateus é esse, né? Ah, mas é aquele lá que foi escolhido por... Não se sabe que Mateus é esse. Talvez
um cristão do mundo judaico que escreve aos cristãos do mundo judaico, ou seja, os cristãos convertidos do mundo judaico. Isso lá por volta do ano 70 depois de Cristo, por aí, né? Depois da queda de Jerusalém. Veja, é uma pedagogia, é um jeito de aproveitar o entendimento, o tipo de entendimento de um povo para falar certas coisas dentro daquela compreensão para que aquele povo pudesse, né, entender e assimilar com mais propriedade. Então, o povo judeu, nós sabemos que a visão que eles tinham de Deus é de um Deus castigador. Então, o Evangelho usa essa mesma imagem de Deus, não para acentuar, né, o castigo, mas para falar de quê? Para falar da necessidade do perdão. O que está no centro aí não é castigo. O castigo de Deus aí foi usado, o castigo do patrão, do rei, né? Foi usado aí para chamar atenção para a necessidade do perdão. O castigo do Pai do Céu aí é usado apenas para reforçar o caráter fundamental, a importância do perdão, para mostrar o quanto é sério e fundamental o perdão, né? E eu diria o seguinte: o perdão, ele deve ser um caminho de mão dupla, um caminho que dá seguimento, não pode parar em mim, né? Aliás, não é de mão dupla, um caminho que segue, não pode parar. Se eu recebo o perdão, eu também devo perdoar. Isso é bom para quem? Para mim. Não é para o outro só que recebe o perdão. Quando eu estou devendo a alguém, eu fico com a consciência pesada, aquilo para mim não é bom, eu não estou bem, né? Eu estou atormentado. Não tem coisa pior do que alguém acordar e levantar, sempre acordando com aquela coisa fixa, né? Olha, eu sou um devedor, eu estou devendo uma grande quantia, e o medo, e o peso da consciência, isso não é bom, isso não é bom para a pessoa. Então, quando a gente recebe o perdão, não, que isso, você está preocupado, está sem dormir, eu não vou te cobrar isso não, pronto, acabou, tirou um peso das costas da pessoa. Mas se essa pessoa não perdoar, não fizer a mesma coisa, não multiplicar esse mesmo gesto, essa mesma capacidade, ela vai ficar igualmente atormentada, não é? Porque ela vai ficar com ódio. Fulano não quer me pagar, porque, ou seja, então receber o perdão e continuar perdoando é uma forma de gozar de uma liberdade constante e total, não é? Então, meu irmão, minha irmã, isso é libertação para nós, viu? Não é algo para Deus, para beneficiar Deus, não. O beneficiado é a gente, não é? Essa leveza que nós precisamos. Hoje nós estamos vivendo momentos tão difíceis, tão pesados. E tem coisa que a gente pode colaborar, né? Para aliviar. Eu sei que nem tudo depende da gente,
Mas o que depender da gente, a gente tem que colaborar, a gente pode colaborar, né? Para que ficar guardando ódio, essas coisas todas? Evidentemente que não vamos ser insensíveis e não entendemos a natureza humana. Ninguém vai esquecer de uma ofensa assim de uma noite por dia. Aquilo prejudica, sim. Aquilo que é mal, sempre quando a gente lembrar, aquilo não faz bem, né? Mas aquilo que eu sempre digo, são cicatrizes, sinais, mas aquilo não dói mais. É não deixar aquilo doer. Pronto, acabou, passou. Lembrar não tem jeito, vai lembrar porque aconteceu, ué. Fazer o quê? Né? Tem hora que eu fico pensando, meu Deus, será que eu sou meio bobo? Porque eu tenho uma facilidade imensa de esquecer as coisas, né? Não, ficou para trás, pronto. Não tem que ficar mais deixando aquilo impedir a gente de caminhar, de ir para frente, não. Viu? Então, perdoar sempre é uma forma de desbloquear caminho. Ser livre, ser feliz, ser leve. Que gostoso. Vamos seguir para frente. O que passou, passou. Se a gente não puder aprender com o que passou, pelo menos deixe para lá. Vamos seguindo, né? Tudo será mudado, tudo será sepultado e algo novo vai sempre acontecer e melhor, se a gente quiser. Então, é isso que o Evangelho quer, né? Que nós sejamos abertos ao perdão, abertos a receber o perdão, a pedir e receber o perdão e abertos também a acolher o outro que pede perdão, que implora perdão, né? Agora, eu falei de dois pontos aí que tem a ver, né, com o contexto de época, né? Aqui nós já falamos a respeito do Deus que castiga, né? Se não houver perdão. E tem uma outra coisa aqui que às vezes passa muito despercebido, né? Quando fala que o rei resolveu acertar as contas com seus empregados, e quando começou o acerto, trouxeram um que lhe devia uma imensa fortuna, né? E como ele não tinha como pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida, né? Então, vendido como escravo, e os bens dele também, a mulher, os filhos, um contexto de época, né? Nós falamos, era o chefe, ele tinha seus bens. A mulher era bem, e tudo que era junto, né? A mulher também fazia parte dos seus bens. Mas enfim, eu estou dizendo isso só para mostrar que a gente deve ler o texto sempre conhecendo o contexto de época, né? Porque senão a gente vai ficar trazendo a coisa tal como está escrito e nós temos que interpretar, né? Igualzinho esse negócio aí de Deus castigar. Se Deus castiga porque eu não perdoei, né? Então ele também não é misericordioso. Ele é falso, porque ele também está sempre castigando e nunca deixa o ódio para trás. Não. Isso é para mostrar que o castigo vem sim, as consequências aparecem, mas tudo é culpa nossa. Deus não. Deus é essa abertura infinita, né? Essa leveza. Deus não é rancor, nada disso. Nós devemos viver essa alegria de termos Deus no coração, na vida, né? Deus é amor, é leveza, é perdão.
Vamos nos colocar diante dessa misericórdia, desse grande amor do Pai, como filhos necessitados de perdão e de perdoar. Hoje queremos rezar por lembrar de Zeni Faustina da Silva, falecida. Que a família possa ser confortada, que Faustina seja acolhida, claro, já está sendo, na eternidade. A nossa vida aqui na Terra, ela é passageira, ela é frágil, mas a eternidade em Deus é muito forte, é eterna mesmo. O nome diz que é eternidade, né? Vida eterna, é vida que não acaba. Faustina sempre será referência positiva na vida de quem ama, de quem a amou e continua amando, porque amor não tem passado. Quero também pedir orações para os familiares da minha prima Joelma, que pede orações para sua sogra, para o seu sogro, para o seu cunhado. Todos estão com Covid. Me parece que o sogro, se não me engano, que está internado. Não está bem. A família do marido dela. Agradecendo a Deus pelo meu sobrinho, que continua lá afastado dentro de casa, se recuperando também da Covid-19. Que Deus ajude que não venha trazer nenhuma complicação para ele, nem para a família. Agradecendo a Deus pela recuperação da Lúcia. Lúcia, nossa amiga lá do São Cristóvão. Tinha tudo, um quadro todo propício para piorar a Covid, mas ela recebeu alta. Nós agradecemos a Deus por isso. É isso que eu digo, né, gente? No momento de uma doença, é que a gente vê o quanto é importante a leveza de vida, de mente. Isso cura. Grande parte da cura de uma pessoa está na leveza. A pessoa não deve já ir para o hospital pensando em morte, pensando em caixão, pensando... Nada disso. Então essa força, essa energia interior, né, positiva em Deus, isso ajuda demais. Agora pense você que está aí, em alguém que está necessitado da sua oração. E pense também, sobretudo, naqueles que estão necessitados do seu perdão. E eu tenho certeza que essa necessidade também é sua. Você precisa ser leve, você precisa estar leve. E quando a gente acumula ódio, quando a gente acumula antipatia, quando a gente acumula essas podridões, a gente não é feliz, a gente não é liberto.
Às vezes, para a gente ser livre, a gente tem que aprender até a perder. O sujeito quer ganhar sempre, quer estar por cima, quer estar sempre com razão. Isso traz uma inquietação espiritual muito grande. Saber esvaziar-se. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça essa bênção sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. E até amanhã, na graça de Deus.